Um povoado com 100 habitantes está passando por uma situação de seca prolongada e os responsáveis pela administração pública local decidem contratar a construção de um reservatório. Ele deverá ter a forma de um cilindro circular reto, cuja base tenha 5 metros de diâmetro interno e atender à demanda de água da população por um período de exatamente 7 dias consecutivos. No 8º dia, o reservatório vazio é completamente reabastecido por carros-pipa. Considere que o consumo médio diário por habitante é de 120 litros de água. Use 3 como aproximação para π. Nas condições apresentadas, o reservatório deverá ser construído com uma altura interna mínima em metros igual a... Vamos entender as informações do enunciado. Primeiramente, observe que o reservatório de água deverá ter a forma de um cilindro circular reto. E para saber a demanda de água dos habitantes, precisamos descobrir quanto que esse cilindro tem de capacidade, ou seja, precisamos calcular o volume desse cilindro. E como calculamos o volume de um cilindro? Se fizermos aqui um desenho, um esboço de um desenho de um cilindro, lembremos que o volume do cilindro, assim como o volume de qualquer sólido geométrico, é dado pela área da base, que é essa área aqui desse círculo aqui da base, vezes a altura desse cilindro, que eu vou chamar de altura H. Então, o volume desse cilindro é a área da base vezes a altura. O que é a base de um cilindro? A base de um cilindro é um círculo, né? A base do cilindro é o círculo. E como se calcula a área do círculo? Se o R é a medida do raio do círculo, a área do círculo é π vezes R ao quadrado. Então, a área do círculo é π vezes R ao quadrado. Daí, o volume do cilindro é π vezes R ao quadrado vezes H. Queremos saber qual é a altura do reservatório, ou seja, a altura desse cilindro. Então, a variável que nós queremos saber o valor é essa variável H. O R é o valor do raio que nós temos. Como que nós temos? No enunciado, ele diz que o cilindro circular reto deve ter base 5 metros de diâmetro interno. Aqui sempre toma cuidado com essas palavras para não confundir na hora da prova, né? Diâmetro é o dobro do raio. Então, se D é a medida do diâmetro, o diâmetro é 2 vezes a medida do raio. Então, se o diâmetro é de 5 metros, isso significa que 2R é igual a 5 e, portanto, R é igual a 2,5. Isso é importante frisar, pois na hora da prova, por uma desatenção, você pode colocar aqui na fórmula que o raio é 5 ao invés de 2,5, e aí pode dar outra alternativa aqui e você acabar errando de bobeira. Isso é muito importante prestar atenção. Então aqui o volume vai ser π vezes 2,5 ao quadrado vezes h. O π, a gente sabe que ele é um número muito grande, né? Ele tem infinitas casas, o número racional é 3,1415, mas a gente pode usar aqui o 3 como aproximação para π. Então, vamos aqui usar o 3 como aproximação por π. Então, substituindo π por 3, o volume é 3 vezes 2,5 ao quadrado, é como se fosse 25 ao quadrado, e a gente coloca a vírgula 2 casas decimais depois. Como 25 ao quadrado é 625, então 2,5 ao quadrado corresponde a 6,25. Então isso aqui é 3 vezes 6,25 vezes h. E 3 vezes 6,25, se você armar a continha, vai dar 18,75. Portanto, o volume é 18,75 vezes H. Esse, então, é o volume do reservatório de água. Só que esse volume aqui, ele tem uma condição. Ele tem que ser suficiente para abastecer o povoado de 100 habitantes. Mas o enunciado também nos diz quanto cada habitante consome de água por dia.
Diz-se aqui que cada habitante, o consumo diário médio por habitante é de 120 litros de água. Então vamos calcular qual volume de água esse reservatório precisa ter para abastecer a população por 7 dias? Vejamos então. Cada habitante, então um habitante, ele consome por dia, consome em um dia, 120 litros de água. Então, cada habitante em um dia consome 120 litros. H de habitante, D de dia e L de litros. O povoado tem 100 habitantes. Esse consumo deve ser suficiente por uma semana, 7 dias. Então aqui são 7 dias. E queremos saber quantos litros serão necessários para esse reservatório. Ora, se um habitante em um dia gasta 120 litros, então 100 habitantes em 7 dias vão gastar 100 vezes 7 vezes 120 litros. Fazendo essa conta, então calculamos 100 vezes 7 vezes 120. Então isso aqui é 100 vezes 7 é 700. E 700 vezes 120 vai ficar 84 mil litros. Então, o volume que esse reservatório precisa ter para abastecer a população nas condições do enunciado é 84 mil litros. Ah, então aqui é só jogar 84 mil aqui e fazer a divisão, certo? Errado. Veja aqui que o L está indicando que esse volume está em litros, 84 mil litros. E esse volume aqui está em metros cúbicos, já que o diâmetro foi fornecido em metros. Então, para poder finalizar nossa questão, precisamos primeiramente converter esta quantia aqui de litros para metro cúbico. E qual que é a taxa para conversão de litro para metro cúbico? Sabemos que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Essa aqui é a relação entre metro cúbico e litros. Então, se 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros, queremos saber quantos metros cúbicos são 84 mil litros. Para descobrir esse valor aqui, então observe como 1 metro cúbico é 1000 litros. Para saber quantos litros correspondem em metros cúbicos, basta então dividir por 1000. Aqui fazendo a regra de 3, se chamarmos aqui de x inclusive, vai ficar aqui 1000x é 84 mil vezes 1, que é 84 mil. E aí o x é justamente 84 mil dividido por 1000. Então, quando vamos converter de litros para metros cúbicos, basta dividir por 1000. Isso quer dizer que 84 mil litros, se eu dividir por 1000, vai cortar os 3 zeros, então 84 mil litros vão corresponder a 84 metros cúbicos. Ou seja, isso significa que o volume do reservatório precisa ser de 84 metros cúbicos. Ou seja, 84 precisa ser igual a 18,75 vezes H. Como o diâmetro aqui foi dado em metros, o raio também está em metros. Então esse valor aqui é metros quadrados e a altura H já vai ser dada diretamente em metros. E o valor de H agora, isolando, é equivalente a 84 dividido por 18,75. Para fazer essa conta aqui, nós podemos primeiramente pensar em fazer esse 18,75 virar. E realizando essa divisão aqui, 84 dividido por 18,75 vai resultar em 4,48. Portanto, concluímos que a altura mínima do reservatório interna em metros deve ser 4,48, o que corresponde à alternativa D, e a questão está solucionada. Para outras questões como essa, veja a playlist que está aparecendo aí na tela. Muito obrigado pela atenção.